pedido que gelou o coração de todos ali presentes. Quero que você me dê agora a cabeça de João Batista em um prato. O sorriso de Herodes desapareceu. Ele não queria cumprir aquilo, mas o peso de sua palavra diante dos convidados era uma corrente que o prendia. Relutante, mas sem coragem de voltar atrás, ele ordenou que o pedido fosse atendido. João, em sua cela, talvez tenha ouvido os passos que se aproximavam, mas ele não demonstrou medo. Ele sabia que sua jornada estava chegando ao fim, mas também sabia que sua missão havia sido cumprida. O que restava agora era o eco de sua voz, que continuaria a reverberar muito além das muralhas daquele palácio. A morte de João foi como um golpe que reverberou pelo deserto, pelas cidades, pelos corações de todos que haviam ouvido sua voz. A cabeça de João, levada ao banquete como um macabro troféu, selava não apenas o rancor de Herodíades, mas também a hipocrisia e a corrupção de um mundo que preferia calar a verdade a encará-la. Herodes, embora tentasse esconder sua culpa, sabia que jamais poderia apagar o peso do que havia feito. João não era apenas um homem, ele era uma mensagem viva, um chamado ao arrependimento que nem a morte poderia silenciar. Os discípulos de João, abatidos pela notícia, foram até a fortaleza de Maqueronte para buscar o corpo de seu mestre. Silenciosos, com o peso da perda em seus semblantes, eles o enterraram com dignidade, longe das intrigas do palácio. Era como se o deserto, que sempre fora o lar de João, o abraçasse uma última vez. Mesmo em meio à tristeza, eles sabiam que a missão de João havia sido cumprida. Ele havia apontado o caminho e o Messias estava entre eles. Enquanto isso, as palavras de João continuavam ecoando na mente e no coração daqueles que o haviam seguido. Muitos lembravam de suas pregações à beira do Jordão, da forma como ele enfrentava os poderosos sem medo e como batizava com uma firmeza que parecia carregar a própria força de Deus. Ele era mais que um homem, era um arauto, uma voz no deserto que havia clamado por transformação. Sua morte não apagava isso, pelo contrário, fazia sua mensagem ressoar ainda mais forte. Do lado de fora da fortaleza, o mundo continuava a mudar. O Messias que João havia anunciado estava andando entre o povo, realizando milagres, proclamando o reino de Deus. E embora João não estivesse mais lá para testemunhar, tudo o que ele havia preparado começava a se concretizar de formas que ele mal poderia ter imaginado. As águas do Jordão ainda fluíam, como se guardassem as memórias dos passos firmes de João e de suas palavras que reverberaram como trovões no deserto. Ele havia partido, mas não havia sido esquecido. Pelo contrário, sua vida, tão intensa e breve, continuava a inspirar aqueles que haviam testemunhado sua coragem e compromisso inabalável com a verdade. O próprio Jesus falou sobre ele numa declaração que muitos jamais esqueceriam. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Essas palavras ressoavam entre os discípulos de João, entre os pescadores, fazendeiros e líderes religiosos que haviam cruzado seu caminho. Ele não tinha construído templos, acumulado riquezas ou buscado reconhecimento. Sua força estava na simplicidade de sua vida e na profundidade de sua mensagem. João havia sido um arauto, aquele que apontou o caminho, não para si mesmo, mas para algo muito maior, o Messias. Enquanto o ministério de Jesus crescia e se espalhava, a obra de João Batista era como um alicerce sobre o qual tudo se erguia. Cada milagre, cada palavra de esperança que Jesus proclamava ecoava o que João havia anunciado. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Não era apenas uma frase, era o coração da mensagem de João, agora viva e visível no trabalho de Cristo. João foi como uma ponte, ligando o antigo ao novo, o deserto ao reino, e em sua firmeza,
Mesmo diante da prisão e da morte, ele nos deixou um exemplo poderoso: viver com propósito, sem se curvar ao medo ou às pressões deste mundo. Assim como as águas do Jordão seguem seu curso, o legado de João Batista continua a fluir, nos convidando a refletir sobre nosso próprio papel na história que Deus está escrevendo. Afinal, sua voz não se calou. Ela apenas mudou de forma, ecoando nos corações de todos que se dispõem a ouvir. E assim, João Batista se foi, mas a marca que deixou era impossível de apagar. Sua história não terminou com sua morte. Ela continuou viva nos passos de Jesus, nos corações daqueles que ouviram sua mensagem e até hoje, em todos que buscam viver com coragem e propósito. João não buscou grandezas para si mesmo. Ele sabia desde o início que sua missão era apontar para alguém maior, alguém que traria a verdadeira redenção. A vida de João nos ensina sobre a força de uma voz que não se cala diante da injustiça, mesmo quando isso tem um preço alto. Ele mostrou que viver em obediência a Deus muitas vezes significa ir contra a maré, enfrentar críticas, perder o conforto e, às vezes, até arriscar tudo. Mas, em troca, há a certeza de estar cumprindo algo que vai além do que os olhos podem ver. João também nos lembra que humildade não é fraqueza. Ele não hesitou em dizer: "Eu não sou o Messias. Eu não sou digno de desamarrar suas sandálias." E mesmo assim, sua importância foi reconhecida pelo próprio Cristo. É uma lição poderosa. Reconhecer nosso lugar no plano de Deus não nos diminui. Pelo contrário, nos fortalece para desempenhar o papel que Ele nos confiou. Mas talvez a lição mais profunda que João nos deixa seja sobre a importância de preparar o caminho, mesmo sabendo que talvez não vejamos o fim da jornada. Ele foi uma ponte, um mensageiro, um sinal. Sua missão era abrir o caminho para algo maior, e ele o fez com todo o coração. Hoje sua história ainda nos inspira a perguntar: o que estamos fazendo para preparar o caminho? Como estamos vivendo de forma que nossa vida aponte para algo maior, algo eterno? Porque no final, assim como João, somos chamados a ser mais do que vozes passageiras. Somos chamados a ser ecos da eternidade. Se você gostou da história de João Batista e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.